repente, Mãe, com Luana Borba. Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao nosso De Repente Mãe, esse espaço que a gente só não permite julgamentos quando a gente fala dessas tribulações, essa loucura maravilhosa que é a maternidade. E hoje eu tô muito feliz. Primeiro porque eu tô com uma pessoa que eu conheço há muito tempo. Não vou falar de tempo, de anos, porque a gente começa a se denunciar, né? Mas eu trabalhei com ela há alguns anos atrás, antes da gente viver a nossa versão mães. Só que hoje, além de brilhar muito na televisão, que muita gente conhece ela da jornada incrível que ela teve na televisão aqui no Amazonas, ela brilha na internet. E internet por si só, né, minha gente, é um lugar de exposição. E quando a gente se expõe, muitas vezes acaba levando junto quem está à nossa volta. Filho, marido, família de uma forma geral. E é por isso que hoje eu tô aqui pra gente falar sobre esse drama do posta ou não posta. A gente tem vivido muito essa discussão, né? Será que a gente deve mostrar tudo que os nossos filhos fazem na internet? Depois de se falar tanto sobre adultização, sobre exposição, ficou meio que numa definição indefinida. Cada família tem os seus parâmetros e a gente vai entender quais são os parâmetros e como é que lida com tudo isso. Ludmila Queiroz, estou muito feliz de você estar com a gente hoje no De Repente Mãe. A gente tinha se encontrado, eu falei, olha, preciso te levar para o De Repente Mãe. E hoje a gente veio para casa dela. Obrigada por nos receber. Imagina, eu que agradeço, já acompanho tanto nas redes sociais, né? Um pouquinho, alguns trechos, é muito legal essa proposta. E esse tema é um desafio das mães da nova geração, né? Que trabalha com internet, ou mesmo não trabalha, mas enfim, gosta de compartilhar a sua vida. E é uma forma de você meio que colocar a sua vida na vitrine, e ali na vitrine ela tá exposta a muita coisa, né? Mas é um caminho meio que sem volta, né? Porque você estava na TV quando engravidou. Isso. Então as pessoas já conviveram com a tua expectativa da chegada da Maitê, já estavam fazendo parte desse momento, né? Inclusive, quando ela nasceu, eu queria esperar um tempo para postar uma foto, só que eu esqueci de avisar a família. Ok. Aí minha sogra postou, meu marido postou no mesmo dia, saiu no programa, na época eu apresentava o Arena dos Bombás, e aí colocaram lá que tinha, ou foi no Magazine, nem sei, saiu em algum programa que ela tinha nascido, e aí depois quando eu vi eu fiquei, gente, mas não, eu não queria ainda, mas enfim, foi. E aí eu tive várias fases de não querer mostrar, de ter que mostrar, porque era meio isso. Poxa, as pessoas têm um carinho, acompanharam comigo ali os 9 meses da gestação e tudo, e aí agora eu simplesmente não mostro, como é que é difícil. Pois mas e além de tudo, eu acho que tem a questão de o que as pessoas envolvidas pensam, porque, por exemplo, meu marido é conhecido. Então eu evito postar algumas coisas dele porque tem coisas que não são exatamente o perfil dele, então eu prefiro evitar. Mas as crianças não têm ainda esse parâmetro definido delas. E aí eu meio que vou traçando o que eu acho que é interessante. Só que nesse processo a gente passa por muitas fases. Você se viu nesse vai e vem também do que é interessante em cada momento? Eu já tive as paranoias de não querer mostrar, principalmente depois que ela cresceu mais, e aí quando a gente ia para os lugares as pessoas abordavam primeiro ela e não a mim, e aí eu comecei a ficar com medo disso, pensando, tem muita gente que gosta de mim, mas tem muita gente mal intencionada na vida, quiçá na internet. Será que eu ponho? Será que eu deixo de postá-la? O que eu faço? E aí eu ia conversando com ela, apesar de ainda ser muito pequena, eu nunca saía, assim, no começo só eu e ela, então ainda que eu estivesse ocupada fazendo alguma coisa, tinha alguém cuidando dela. E hoje, que ela já entende melhor, tem quase 7 anos, eu falo, olha, se alguém te chamar, você não vai, você só vai se você estiver comigo, te chamar seu pai, minha mãe, e ela não vai foto? Sozinha. Tira. Quando as pessoas abordam, ela quer tirar foto? Quando ela era menor, não gostava muito não. Hoje em dia, as pessoas pedem pra tirar foto comigo, e aí se ela tá, a pessoa fala, vem Maitê, e aí ela vem. E pra você tudo bem. Dá mais pose. E pra você tudo bem. Se ela quiser vir, tudo bem. Aí a gente viveu uma ruptura. Eu penso que Felca foi uma ruptura para muitos parâmetros, né? Depois que saiu o vídeo que virou inclusive discussão legal sobre exposição de crianças à adultização, que assim, o ECA, ele é muito subjetivo nesse aspecto, porque ele fala que você não pode expor a criança numa situação em que ela seja, de repente, ridicularizada. Ou que ela seja colocada em risco, mas ela não o ECA não especifica a vida da internet, por exemplo, e os riscos que a gente vive hoje
e que do jeito que o algoritmo muda, os riscos mudam e surgem novos a todo instante. Mas aí quando o Felca veio com aquela denúncia, a gente começou a ver outras coisas que às vezes nossa cabeça não maldava. Eu já sou uma pessoa que eu ficava sempre analisando possíveis cenários. Só que, de fato, teve coisas que ele disse ali no vídeo que eu, por exemplo, não imaginava. A questão dos comentários que as pessoas colocam para chamar outros, né, que enfim, tem interesse naquele tipo de conteúdo. Ou mesmo, como eu te falei, dos vídeos de criança fazendo ginástica artística, ginástica rítmica, e que isso também chamava. E a minha filha gosta muito disso. Então, isso eu já cheguei a postar em alguns momentos. Mas depois do vídeo eu fiquei, não vou mais mostrar. Porque ela nunca foi uma criança ainda bebezinha de andar sem camisa. Então, eu nunca fui de mostrar ela só de fraldinha, biquíni, essas coisas. Nunca gostei. E tomava cuidados, determinadas posições, brincadeiras, enfim. E aí depois do vídeo eu fiquei ainda mais... O meu marido também ficou mais... ele disse que ele foi olhar todos os vídeos em que ela aparecia pra ver o que tinha nos comentários e tal, se tinha alguma coisa. Eu também olhei, mas graças a Deus não tinha nada. Mas aí a gente fica um pouco mais receosa, né? Hoje, na questão do esporte que ela faz e das outras coisas, eu já não posto mais vídeos porque, enfim, faz acrobacia, faz... coisas que a gente não vê nada de mal, mas que, infelizmente, a gente não tá na cabeça dessas pessoas. Você vive e posta? Não. Você vive, pensa, analisa o que você gravou pra depois... Eu analiso demais até. No normal, só eu já não consigo viver e postar. Eu acho muita função. Gente, mas eu vou... Pausa agora. Ela posta muito. Caramba, eu fico pensando assim, porque... Eu sigo a Ludmilla há muito tempo. E você posta muitas coisas ao longo do dia. É tudo programado? Aquela, né? Menina, me conta como é isso. Programado no sentido, por exemplo, eu fui lá numa loja fazer a divulgação, aí eu gravei tudo, e aí depois eu paro pra tomar um café, aí eu subo o conteúdo. Ou no estacionamento dentro do carro, eu subo. Ou quando eu chego à noite. Hora. Muito difícil. A não ser que seja uma exigência do cliente, assim, algum lançamento, alguma coisa que precisa ser naquele momento. Quando tá a Maitê, principalmente, não só pela questão da segurança, mas pela função, sabe como é, né? Quando a gente tá com criança, tu não consegue mal gravar e viver ao mesmo tempo que sabe parar pra postar. Ela já entende algumas coisas, ela fala... às vezes eu falo, agora peraí rapidinho que a mamãe precisa subir um conteúdo. Ela, você vai postar agora? Aí eu, vou. Aí ela, tá bom. E ela você tá editando? Ela... Pois ela entende isso? Mais ou menos. Hoje ela entende isso de que quando eu tô com o celular... Eu não tô brincando, nem só assistindo coisas, eu tô trabalhando. Maitê, conversa com Vinícius, por favor. Porque pra ele eu tô sempre brincando no celular. E aí ela pergunta, você tá editando? Só que ela não respeita. Eu falo assim, tô, e agora eu preciso de concentração. Mas ela, posso só fazer uma pergunta? Mãe, só um negocinho. Mãe, não sei o quê. Mãe, não sei o quê. E aí, às vezes eu venho pra cá, pra esse ambiente, ou vou pra outro lugar. E ela entende... Quando eu tô olhando, né, rede social, assim, aí ela, você nem tá trabalhando, né, você tá só no Instagram. Então, vai ter... Mas também é trabalho. Caramba, eu me vejo hoje muito nisso, sabe, porque com dois, o tempo todo já tem uma disputa ali de atenção. Sim. E aí, que horas que a gente trabalha, minha irmã? É muito difícil, porque pro Vinícius o celular é só jogo e brincadeira, então ele não consegue ter essa separação. E às vezes, mas ele já entende, por exemplo, quando eu filmo alguma coisa dele, ele pergunta, você vai postar? A Maitê, ela já faz vídeos propositalmente para serem postados? Já. Ela faz, às vezes quando eu tô me arrumando, principalmente nesse momento, ela pega o meu celular e ela coloca no móvel, exatamente como eu fazia quando era criança, só que na época não era celular, era uma câmera que minha mãe tinha. E aí ela fica apresentando os programas dela de YouTube. Dá like, segue, não sei o que, olha, eu passei esse blog, não sei o que, tá bonito, vocês gostaram e tal. Tem vários vídeos dela assim, esses eu não costumo postar muito. E dançando e cantando, que ela gosta muito disso. E aí, esses eu não posto. Mas às vezes ela tá fazendo alguma coisa, ela, mãe, filma aí, mãe, filma aí. Aí ela, você vai postar? Aí eu falei, não sei, pode? Aí ela, pode. Aí tá, quando ela fala que não pode, aí eu não posto. Que legal, porque eu vejo que a Maitê, ela é muito solta, ela canta, ela dança, ela não é uma criança envergonhada. Não. Aí você estimula, como é que você lida com isso? Porque ela já meio que já se sente uma influência junto contigo. Já, ela acha que é o nosso Instagram, né? Olha aí, tá vendo?
Então, como eu era uma criança muito tímida, tinha muita dificuldade, ainda tenho de tudo isso, eu tento não podar e nem retrair ela nesse sentido, mas também não fico abrindo muito as portas, entendeu? Eu não deixo ela postar sozinha, porque ela já sabe ler e tudo, ela já sabe abrir o Instagram, ela já sabe procurar alguns influenciadores que já mostrei pra ela que ela gosta de ver vídeo. Então, se ela quiser pegar meu celular em um momento que eu não esteja vendo, ela consegue postar um vídeo, mas ela sabe que ela não pode. Mas ela tem rede social? Não. Por enquanto ela tá respeitando, né? Não mexer. Quando você viria um vídeo meio estranho, que ela vai ter rede social com que idade? Então, você acha? Porque assim, a gente às vezes planeja, mas não consegue cumprir. Eu queria postergar o máximo possível, assim, mas eu acho que dos 15 não dá pra passar, né? Hoje em dia. 30, não? É muito difícil. É muito difícil. Ela tem telefone? Não. Você planeja dar também em algum momento? Não. Eu já me arrependi de ter dado tablet. Eu tenho um pouco desse medo também, porque não tem a malícia de ver o que tá nas entrelinhas. A gente fez um episódio, inclusive vale a pena, se você não assistiu, assista, sobre a série Adolescência. Porque aquela série, você assistiu? Assisti. Ela tem assim um conteúdo por trás da história. Sim. Que é muito interessante da gente analisar. E ali, na época que a gente fez o episódio, de repente Mãe, falando sobre a série, a gente desvendou alguns dos códigos. Só que assim, recentemente já saíram outras listas de códigos, então isso vai mudando muito rapidamente. E são armadilhas que as crianças e os jovens não estão preparados para entender. Às vezes a gente adulto não consegue. E às vezes não só na série, mas a gente vê no jornal algumas reportagens assim de crianças que fizeram coisas durante uma live porque os outros ameaçaram. Enfim, tanta coisa que você fica, meu Deus, não tá seguro em nenhum lugar, né? Dentro de casa a menina acabou fazendo uma besteira. Então, a gente tenta o máximo possível proteger, né? Por exemplo, o tablet, ela tem o limite de tempo, é aquele YouTube que tem as coisas limitadas, mesmo as coisas pra idade, tem uns canais que eu não acho legais e aí eu vou e bloqueio. No meu celular, quando ela pega, eu tô sempre perto, ouvindo, e aí tem uns influenciadores específicos que ela gosta, que é tipo Pontavão, que experimenta comida. Como ela é uma pessoa que tem resistência a experimentar coisa, eu mostrei pra ela e ela gostou, e ela fica vendo. Tem uma de umas coreaninhas também que ela ama. E aí ela fica lá rolando o feed. Só que até isso incomoda a gente no sentido da preocupação, porque fica muito... não termina nenhum vídeo. E aí eu falo pra ela, não, acabou, agora você vai assistir um filme. Se quiser um filme na TV. Porque aí fica um pouco mais difícil de ficar mudando e tudo, e prende um pouco mais a atenção. Mas ela demorou pra chegar esse momento de assistir um filme. Mas ela entende a diferença entre a vida real e a vida na internet? Porque assim, a gente tem na internet um mundo perfeito, que é pintado, né? Então são fragmentos muito bem escolhidos pra você colocar ali. E ela já consegue entender essa diferença? De verdade, não sei. Não sei. Você conversa sobre isso com ela? Tem alguns vídeos que mostram algumas coisas e eu falo pra ela, você sabe que isso é só um vídeo, né? Que isso não é de verdade. Ela gosta de um rapaz que ele faz tipo uns desafios e tudo. Aí eu falo, nem tudo que ele faz você pode fazer, isso não é pra sua idade. Mas eu não sei até onde de fato ela entende a diferença. E aí eu tenho essa preocupação de quando ela crescer um pouco mais e começar a acompanhar influenciadores, dessa percepção do vida perfeita e a minha vida, porque isso às vezes impacta a gente que tem quase 40 anos, enfim, veio de uma outra realidade. A gente tem quase 40, é verdade. Deixa eu aproveitar essa, verdade. Mas impacta a nossa cabeça, independente da maturidade que a gente tem. Imagina nessas adolescentes. Eu mesmo fico me colocando no lugar, se eu tivesse na idade de 15, 16 anos e vendo tudo isso que eu vejo, será que eu conseguiria separar? Eu conseguiria valorizar o que eu tenho na minha vida, que não é o que eu vejo da menina que vai para todos os lugares do mundo, que anda de jatinho, que tem as melhores coisas e vai para as melhores festas? Então eu tenho medo de quando chegar nessa fase, porque eu acho que é bastante complicado tentar fazer a criança valorizar a vida real e entender que ali é só... Esse é um desafio, minha amiga. Internet. Eu passo por isso com o Vinícius, porque eu percebo que às vezes ele tira um parâmetro que não é de todo mundo. E a gente, uma vez até falando sobre corpo pós-gravidez, por exemplo, a gente vê algumas influenciadoras que saem, acho que elas entram num túnel mágico e saem da maternidade já num shape incrível. E que a gente se cobra para ter aquele corpo que não é um corpo real que você consegue naturalmente. Tem ali intervenções. Então isso mexe realmente com a cabeça de um adulto, ainda mais com uma criança. Você pensa em aumentar a família?
Penso. Eu já Hoje em vi, dia- inclusive, uma postagem que eu até me levei um susto. Falei, gente, será que agora vem outro? Ah, tá. Não, Aí ela no esclareceu, começo eu não tinha estou bastante ainda. medo e tava querendo que fosse só uma. Mas hoje em dia eu já penso em ter um segundo, assim. Apesar da diferença de idade, aí começa aquela coisa, ai meu Deus, ela vai fazer 7 anos, aí o outro vai vir, aí vai ter uma diferença muito grande, não sei o quê. Mas no início eu nem cogitava a possibilidade. Aí agora, mas não pretendo fazer tratamento. Se vier naturalmente, veio. Se não vier, não é E pra ser. exposto da mesma forma. É. Cri. Cri. Não sei. Eu ia falar talvez um pouco menos. Porque hoje eu já acho que eu posto muito menos do que eu postava quando a Maitê nasceu. Até porque ela foi meio que da pandemia. Finalzinho da pandemia, assim, ela tinha 1 ano quando começou a pandemia, então ficou muito aquela coisa só dentro de casa, né? Era inevitável não mostrá-la. Hoje talvez eu mostrasse um pouco menos. Não mostraria no dia que nasceu, conversaria com a família antes pra ninguém postar foto, mas não sei. E a tua família de boa com relação a essa exposição que você faz dela? Sim. Teu marido também? Também. Você sabe que isso é muito maluco, né? Eu até exponho ele, né? Até diminui um pouco, eu postava os sustos e aí ele é muito assustado. Eu ia falar sobre isso, eu vi os sustos. E aí, enfim, comecei a receber uns comentários de uma pessoa específica, mas aí já mexeu comigo e eu falei, não, vou diminuir. Como se eu estivesse ridicularizando ele. E aí, Imagina. ele não se sente assim, eu sempre pergunto se eu posso postar quando eu gravo os sustos dele, mas eu fiquei, não sei, será? Então vou dar uma diminuída. Aí o povo, cadê? Quando é que você vai fazer outro susto nele? Olha, meu Deus, não sei onde eu escuto, o que eu vejo, onde eu vou. Pois é, como é pra você essa interferência dos seus seguidores? Porque existe, eu imagino que você não tenha muitos haters, mas enfim, existe desde o hater aquele que se acha muito íntimo e que sugere e dá pitaco. Como é que você lida com isso? Eu acho, assim, eu agradeço muito, digo que eu tenho muita sorte, porque 99% dos meus seguidores são muito ok, assim, não tenho hater. Muito difícil ter uma pessoa que manda alguma coisa, até quando a Maitê era criança, mandava alguma coisa em relação à aparência e tudo, mas é pouco. Nossa. Que ela falava que ela tinha a cabeça muito grande, porque ela... Gente, que horror. Aí eu comecei a pirar também, achando que ela tinha. E o Henrique, tem mesmo? Será? Vamos levar na pediatra? Será que é verdade? Aí ela também, ela era muito, muito branca. E ficava, sabe quando a criança tá com frio e fica sempre meio vermelhinha? Só que ela ficava assim o tempo todo. E a pediatra disse que era normal, porque ela era muito branca. E aí sempre que eu postava, as pessoas, coloca uma meia nessa menina, logo ela tá com frio, não sei o que, um calor de 40 graus, estourando. Essa menina tá com frio. Aí eu, gente, não tá. Tinha muito pitaco? E Tinha. isso mexia com você? Esse do frio mexeu, o da cabeça também mexeu um pouco e o da amamentação. Que aí eu só consegui amamentar até 4 meses. E aí, quando eu compartilhei um pouco do início disso, que eu não estava conseguindo mais amamentar, veio muita coisa. E aí eu comecei a mentir. As pessoas perguntavam, você amamenta? Realidade. Você amamenta? Eu, Porque quando eu falava que não, mas você tentou isso, mas você fez aquilo, não, mas tinha que tentar mais, mas tem isso, tem aquilo, não sei o que, tem a consultora tal, tem o fulano de tal, tem o chá, tem o leite, tem o... Gente, eu tentei tudo, não foi, entendeu? E aí... Mas sabe que isso é um assunto até legal pra gente falar aqui, porque assim, eu também passei por isso, eu não consegui amamentar muito, e as pessoas, mas como você não vai amamentar até os 2 anos? Gente, por isso que de repente mãe é um espaço pra gente falar sem julgamento. Não adianta a gente querer romantizar. É importante? Sim, ninguém tá dizendo que não é. Mas a gente tem que analisar caso por caso, como você está falando, você buscou todas as possibilidades, Tudo. aí você não tem que prestar contas para os outros, você vai trabalhar dentro do que você consegue fazer. E aí eu entrei numa paranoia, porque além desses comentários, não só na internet, mas das pessoas quando me encontravam por aí, todas as minhas amigas ou conhecidas que tinham tido bebês naquela época conseguiram amamentar muito tempo. E aí eu sentia que, tipo, só eu não tinha conseguido. Aí vem várias coisas, pois né? Da nossa cabeça. Aí a criança não vai ser saudável, não vai ser tão inteligente, não vai ser isso, não vai desenvolver aquilo, não sei o que, ppp, porque... Corta pra Maitê hoje, dando show. Vai adoecer muito fácil e tal. Então é difícil, né? A gente fica com medo, com receio e tudo, mas deu tudo certo, graças a Deus. Ela mamou no peito 3 meses só. Eu te entendo super, porque eu também passei por isso e também ouvi muitas coisas. E aí Maria Cibele tá vendendo saúde, graças a Deus, cantando, dançando, pulando, enfim. Mas isso é que é legal da gente mostrar, porque muitas vezes você que assiste, que segue, que acompanha a vida, vê fragmentos. A gente precisa começar a entender, e por mais que a gente fale, é difícil às vezes as pessoas entenderem, são fragmentos.
Então tem muita coisa que acontece por trás disso. E as pessoas até ficam, então por que mostra só fragmentos? Por que não fala a verdade? Por isso, porque às vezes você fala a verdade, as pessoas não querem entender a verdade, elas querem, né, problematizar de alguma forma. E se você expõe demais, também tem um julgamento de que você está expondo muito, que não tem necessidade. Enfim, então tudo tem consuma, mas não se meta. É isso. Consuma, siga, mas não se meta, porque nem todo mundo gosta. Se a gente for parar pra pensar na nossa vida real, independentemente do que a gente posta, tem coisas que a gente não gosta de falar pros outros, a gente não fala nem pra gente que a gente não gosta de ouvir. Então, assim, a internet, ela é um pouco dessa extensão mesmo. Tem coisas que são nossas e que a gente precisa respeitar. Eu tô muito feliz de poder conversar com você, de bater esse papo, porque a gente sabe o quanto você atinge muitas mães com a tua realidade e quanto você é consciente sobre isso. Que dica você daria pra gente finalizar, assim, pras mamães que vivem esse embate? O que é que eu posto, o que é que eu não posto, até onde vou, qual é o meu limite? O que você falaria para orientar essas mães? Eu ia falar que é o bom senso, né? Mas infelizmente a gente vê, né, hoje que tem algumas pessoas que não têm esse bom senso. Que passam muito do limite, assim. E é tão complicado, né? Porque tem tanta coisa pequena que pode virar munição para pessoas, infelizmente, de má índole. Então, é buscar ter um bom senso disso, de não expor horários, rotina, no sentido de que horas vai para a escola, que horas volta, lugar preferido para brincar. Eu acho que esse é um cuidado que vale tomar, porque, enfim, tem muita gente mal intencionada no mundo, de não mostrar sem blusa, com roupa, né, que chame atenção, enfim. É o bom senso que você teria, talvez, com você, né? E aí, apesar de ser uma criança, um ser ingênuo e tudo, quem tá assistindo, infelizmente, não tem essa mentalidade. Então, você já pensou em ter um canal pra mãe ter? Não. Nem quando ela nasceu, muita gente na época fazia Instagram pra criança, né? Eu falo, gente, eu não me vejo isso agora, porque ela é muito blogueira, sabe? Ela é muito. Mas eu tenho vários vídeos pra passar vergonha nela quando ela crescer, vai ser ótimo. Quando ela estiver lá na faixa de 15 anos, eu vou ter os vídeos dela. Eu penso exatamente nisso. Eu tenho muitos vídeos que eu não tive coragem de postar, mas que eu tô guardando pra esse momento. Eu tô botando tudo na nuvem, porque eu não quero perder. Porque eu quero que algum dia, não assim pra mostrar. Eu amo reassistir, porque você vai vendo, olha, ela nem falava direito, olha como ela tá falando diferente agora, olha como era o rostinho dela. Então, tipo, né, o desenvolvimento você vai meio que acompanhando e podendo rever em vídeos. Eu não sei como os nossos pais faziam, que não tinham vídeo pra ver. Gente, e assim, eu muito menos, porque na minha época, né, tudo bem, eu passei dos 40, ainda não, mas eu já passei. Era a máquina que você só via, só revelava depois. E a minha mãe, ela tem um toque peculiar, que é o dedo. Então todas as minhas fotos de infância tem um dedo. Então muitas delas eu quase não consigo me ver porque tem o dedo da minha mãe. Meu Deus. E é isso, o que ficou. Agora hoje, tudo das crianças eu gravo, tudo eu registro, tiro foto, de tudo. Sabe o conselho que eu daria? De tipo, quando você faz o vídeo, não fazer e postar imediatamente. Reassiste umas 2, 3 vezes pra você interpretar a cena e ver o que pode ter ali de, enfim, de sugestivo, e se achar que é sugestivo, não postar. Boa, gostou da dica? Porque às vezes quando a gente vai no impulso, né, e depois você vê, meu Deus, não. Até pra mim, sabe que eu tenho um pouco disso. Quando eu saí do jornal, tinha aquela imagem, né, muito séria, mas na vida pessoal eu nunca fui tão séria assim. Eu sempre tive muito compromisso com o meu trabalho, então, é claro, eu estava num ambiente que eu precisava daquela seriedade toda. Mas às vezes eu tinha receio de postar certas coisas e meio que desconstruir essa imagem na cabeça das pessoas. Quando eu saí do jornal, eu falei, eu preciso assumir mais do que realmente eu sou no dia a dia. E acredite, eu ainda sou mais criança do que eu aparento, porque eu brinco muito com os meus filhos como criança mesmo. Então é muito legal, porque a gente brinca, corre, e eu faço mais palhaçada do que eles às vezes. Não posto tudo, porque eu acho que a gente sim tem que escolher o que a gente vai mostrar, mas eu faço esse filtro comigo. E é muito legal você falar disso, que você tem muito mais vivência de internet profissional, principalmente, do que eu. E ouvir isso é um toque importante para nós que estamos ainda iniciando nessa jornada. Pense nisso, e sobre seus filhos principalmente. Analise, Lud, amei poder estar com você hoje. Obrigada por nos receber. Eu que agradeço. Maitê está na escola. E que hora a gente está gravando? Não te conto, mas a gente vai botar no ar.
Sexta-feira é o dia que a gente coloca conteúdo no ar às 9 da manhã. Então, esse horário você pode colocar no seu sininho aí. Ativa o sininho. Se você não se inscreveu, aprendi, menina. Se inscreve. Dá o Na like. última gravação eu aprendi. Dá o like pra monetizar. E aí você pode seguir a gente também nas redes sociais, porque tem sempre papos novos por lá, enquetes, perguntas e muito conteúdo extra para você. Então aproveita. Pod.derrepentemãe, que a gente se encontra em todas as plataformas de áudio para você ver, para você ouvir, para você curtir e pra gente se acolher enquanto mães, porque a gente sabe que é uma rotina maravilhosa, árdua e cansativa. E maravilhosa de novo. E a gente vive nesse looping. E é nesse looping que a gente vai se encontrar na próxima semana com mais assuntos que eu espero que ajudem você a tornar a sua maternidade um pouco mais leve. A gente sabe que é muita responsabilidade, mas pode ser muito mais gostoso do que a gente imagina. Grande beijo, até a próxima semana.